também isso certamente preservará, ajudará a preservar, fortalecer, robustecer a identidade daquela pessoa jurídica. Muita frequência eu venho falado sobre a importância de uma estratégia em propriedade intelectual para uma empresa. E hoje eu vou utilizar um exemplo prático que tem sido amplamente divulgado na mídia, que trata-se de uma companhia aérea da América do Sul que utilizou seus ativos intelectuais protegidos sob a propriedade intelectual como garantia, como contrapartida em uma recuperação judicial. Então, se uma empresa tem dentro da sua estrutura, da sua constituição, marcas, patentes, programas de computador, desenhos industriais, indicações geográficas, é possível que essa empresa utilize esses ativos intelectuais devidamente estruturados, protegidos, eventualmente registrados quando houver a necessidade, como uma garantia em situações das mais diversas, sejam situações relacionadas à falência, concordata, recuperação judicial, ou mesmo em situações de garantia. Eu já vi inúmeros filmes sendo lançados e constar nos seus contratos que os futuros direitos gerados a partir daquela obra intelectual, os direitos protegidos sob a propriedade intelectual, que esses direitos já seriam garantia de financiamentos obtidos. Isso tem sido cada vez mais comum, muda um pouco a nossa lógica de raciocínio de constituição de relações empresariais, porque nós estamos falando do imaterial, da propriedade imaterial, da propriedade intelectual, do intangível, mas definitivamente tem sido cada vez mais comum. O sucesso desse tipo de relação, de transação, passa necessariamente por uma estratégia de propriedade intelectual da empresa, uma estratégia sólida, estruturada e alinhada com a personalidade daquela empresa, ou seja, com a missão, a visão, com o tamanho da empresa, com todas as peculiaridades que envolvem aquela pessoa jurídica. Uma estratégia em propriedade intelectual passa necessariamente primeiro por um diagnóstico da situação atual da empresa, a verificação do que já existe em termos de ativos intelectuais que possam ser protegidos pela propriedade intelectual e o que possa ser potencializado, o que possa ser aprimorado em termos de ativos intelectuais. Ultrapassado isso, há uma série de iniciativas, ações, planos executivos, estratégias de uma maneira geral que podem ser delineadas até que isso seja um documento vivo, porque uma estratégia de propriedade intelectual é um documento vivo na medida que tem uma série de ajustes que devem ser feitos ao longo do caminho, e a empresa vai, por meio de uma estratégia de propriedade intelectual, incorporar ainda mais valor econômico, porque ela poderá transferir tecnologia, transferir inovação, celebrar, formalizar uma série de licenciamentos, cessões, autorizações de uso, enfim. E também isso certamente preservará, ajudará a preservar, fortalecer, robustecer a identidade daquela pessoa jurídica. Então, uma estratégia em propriedade intelectual significa racionalidade econômica, racionalidade temporal, racionalidade humana e passa também necessariamente por uma política de cultura de preservação em propriedade intelectual, desde o mais alto grau na empresa até todos os colaboradores. Então, isso tem que transpassar a área jurídica, isso tem que repercutir em todos os setores da companhia, da empresa, e tem que ser incorporada como uma cultura pelos seus colaboradores. Os seus colaboradores têm que compreender minimamente a importância da propriedade intelectual para aquela empresa, e isso certamente vai repercutir nos seus ofícios, né, na sua colaboração para a empresa, ou seja, é um caminho que certamente se retroalimenta. Então, eu chamo a atenção novamente para a importância da estratégia em propriedade intelectual. É um tema que vem crescendo cada vez mais. O ativo intelectual tem sido considerado, tem sido batizado inclusive como o ouro do século XXI, e um documento bem elaborado nesse sentido, um documento que possa gerar frutos econômicos e frutos culturais dentro da empresa, só reverbera positivamente, e isso, lato sensu, isso inclusive repercute, traz resultados para o país em que a empresa está sediada ou
que é os vários países que a empresa está sediada, e, de uma maneira geral, para o ecossistema da propriedade intelectual. É uma questão de educação, uma questão de consciência, uma questão de estratégia, de racionalidade, de inteligência empresarial.